Oi pessoal, como estamos? Graças a Deus mais uma vez aqui para compartilhar contigo uma palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração. É uma palavra que veio ao longo dos anos sendo construída e hoje eu quero repartir esse pão contigo, esse alimento espiritual. Ele vem da parte do Senhor. E o texto que eu separei, estava meditando nesse texto. Perdoe, estou um pouquinho rouca, mas vou buscar fazer esse vídeo. Eu vou estar lendo com vocês. O texto é Mateus 27, de 11 a 26. Diz assim: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Aqui ele já estava naquele momento que em breve seria sacrificado. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão e que pedisse a Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. E o que a gente observa nesse texto? Jesus, ele foi preso e o questionaram: você não ouve a acusação que eles estão fazendo? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. E nós, como cristãos, também somos chamados pequenos cristos. E é uma responsabilidade, né, ser chamado de pequeno Cristo. É aquele que realmente segue os passos do seu mestre. É aquele que realmente acredita no que significou a vida de Cristo aqui nessa terra. O que significou sua morte e sua ressurreição. E o que isso traz, né, para as nossas vidas. De que forma isso impactou a minha vida. De que forma essa realidade nos transforma. Né? Então, nós somos esses cristãos. E isso é tão especial. Isso é tão bonito. Porque Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. É extraordinário saber que Jesus é a verdade e que Ele realmente é poderoso, através das suas palavras, de nos regenerar. O que é regenerar? É trazer a origem, trazer ao que era para ser. Então, sendo o Filho de Deus, Ele sabe como era para ser o ser humano. E Ele veio para quê? Perdoar pecados. Ele veio para quê? Para nos justificar da dívida. Ele veio
Para quê? Para nos regenerar e no dia certo trazer a glorificação, que é a eternidade com Ele, com o Pai. Então o Evangelho de Jesus. E Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Então nós somos ensinados por Jesus, porque Ele estava sendo acusado, severamente acusado. Ele estava sendo chacoteado, Ele estava sendo humilhado, sendo o rei e o Senhor. Se fez menor como exemplo para cada um de nós e para se entregar no nosso lugar, porque era para eu e você sermos recompensados na eternidade pelos pecados cometidos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, porque não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Então, Ele é o Cordeiro que foi morto de uma vez por todas, que foi sacrificado de uma vez por todas, para que todos possam se achegar diante do Cordeiro de Deus e confessar e se arrepender dos seus pecados e ser livre, ser justificado da sua dívida e ser liberto da escravidão do pecado. Aleluia! Glórias a Deus! Então, retornando, Ele não responde palavras. E somos convidados, então, como nós temos lidado com o acusador? Como temos lidado com essa situação diante da qual muitas vezes nos encontramos? Calúnia, injúria. Cristo sabia que haveria momentos nos quais nós cristãos seríamos caluniados, difamados, aparentemente injustiçados. E na ocasião havia um prisioneiro, que era um criminoso muito conhecido na região. E esse prisioneiro pediram para soltar. E Jesus, que não tinha culpa, que não tinha pecado, foi condenado. É o que podemos dizer diante dessa situação tão impactante. O que nós podemos fazer e dizer diante de uma situação como essa? E quantas vezes isso pode ter acontecido, isso pode acontecer? Porque vivemos num mundo onde o pecado, ele existe. Nós somos chamados para viver e de encontro a essa realidade. Jesus, Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele nos justificou. Ele é poderoso para transformar o que é maldição em bênção, diz a palavra de Deus. Então, Ele foi moído, Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós encontramos esse texto que foi escrito pelo profeta Isaías há aproximadamente 700 anos antes de Cristo, se referenciando ao momento do sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro que nos traz a paz. Aleluia, glórias a Deus. Você se sente com essa paz, você consegue ter essa leveza, ou você está sentindo um peso, ou você está carregando culpas, ou você está com o coração fechado, magoado. Somos chamados em Cristo para sermos livres, livres da condenação do pecado,
completamente livres das acusações por meio de Cristo Jesus, completamente livres e leves e perdoados. Você sente esse perdão, você sente essa leveza, porque hoje é dia de ser livre dos pecados. A liberdade que Cristo veio trazer é muito mais profunda do que a liberdade que os olhos humanos podem enxergar. Aleluia, glórias a Deus. Ele é poderoso para perdoar os pecados e libertar da escravidão que ele causa. Você quer isso? Você quer isso porque ele te segura pela mão. Ele te segura pela mão e te diz: você pode ter isso hoje. Essa é a boa notícia. Ele te perdoa. Não é lindo isso? Não é extraordinária essa notícia? Pois não, essa notícia é para você hoje. Não fique sem a graça. Não deixe passar essa verdade. Venha. É tempo de aprender mais de Deus. Ele tem vida eterna para te dar. E muito Ele tem o que fazer na sua história. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, disse a palavra de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Não queira olhar para si, para os pecados e dizer que não é digno, porque Cristo deu a sua vida. Não foi em vão, foi pensando em você. Foi pensando em tirar as suas algemas. Foi pensando em te dar liberdade. Foi pensando em tirar as amarras da sua caminhada. Foi pensando em trazer leveza para o seu olhar. Foi pensando em trazer esperança de vida eterna para você. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Ah, Jesus te ama. Vem. Ele quer ter um encontro pessoal contigo. E hoje